Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje nós vamos receber Osvaldo Ramos, o executivo por trás da montadora chinesa GWM no Brasil. Ele revela por que o nosso país é prioridade para a empresa no mundo e que os investimentos devem superar os 10 bilhões de reais no país. Mas não só, nós também vamos receber Glauber Mota, o escolhido de um russo e um ucraniano para comandar no Brasil o banco digital mais popular da Europa e um dos mais valiosos do mundo. Eu sou Bruno Meyer, seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. E nós estamos de volta com o Show Business. O setor automotivo, ele realmente não conhece o que é tédio. O Brasil tem sido prioridade para algumas montadoras estrangeiras, para muitas, inclusive. A chinesa GWM, por exemplo, anunciou no ano passado 10 bilhões de reais em investimentos no Brasil, com uma fábrica de veículos elétricos e híbridos no interior de São Paulo, para a produção de uma linha de SUVs e picapes. É a maior operação da montadora fora da China, com uma capacidade de produção de até 100 mil veículos por ano. Osvaldo Ramos foi um dos primeiros contratados na operação brasileira e é o nosso convidado de hoje no Show Business. Brigadíssimo, Osvaldo, pela presença em nossos estúdios. Osvaldo, a GWM está entre as 10 maiores empresas do setor no mundo em valor de mercado e escolheu o Brasil como prioridade dela. Fora da China, evidentemente. É isso mesmo. Por que essa escolha? São várias razões, né? Primeiro, o Brasil é um mercado que, quando vai bem, ele está no top 10 mundial. Quando vai mal, também ele está no top 10 mundial. Ah, mas o mercado está bom aqui no Brasil. São mais de 2 milhões de pessoas comprando automóvel no Brasil todos os anos. É um mercado, sim, de grande porte, que sim tem escala. E, curiosamente, apesar de ser um mercado desse porte, né? O nível de defasagem tecnológica que o brasileiro está enfrentando hoje para comprar o carro, e o brasileiro viaja, ele vai para o exterior, ele vê a diferença que tem. Está acontecendo uma revolução de tecnologia, de eletrificação no mundo inteiro, que está demorando para chegar no Brasil. Então o Brasil passa a ser uma oportunidade de trazer essas novidades para um brasileiro que é apaixonado por carro, lê sobre o carro, sabe o que está acontecendo. Então é uma combinação, né? Existe mercado, e existe um espaço para a gente trazer um produto diferente. Quando você está falando de tecnologia e de inovação, você está falando dos veículos elétricos e híbridos ou você está falando realmente da tecnologia que o carro oferece hoje? Porque eu sei que, por exemplo, o teu carro oferece muita tecnologia. Por exemplo, fiquei sabendo, inclusive, que ele reconhece através da nossa face. Você entra no carro, ele reconhece na nossa face, pela minha cara, ele reconhece os meus gostos, o que eu escuto na rádio, ele sabe os meus hábitos. Ele faz o seu login, né? Ele faz o seu login como você faz no seu celular. Você abre o celular hoje com a câmera de reconhecimento facial, por que não também você fazer o seu login no carro, o multimídia, as formas de dirigir, todas as memórias de cada um dos motoristas da casa ficam salvas no sistema. A revolução é muito mais complexa do que somente a eletrificação. A gente separa em 3 pilares. O primeiro, sim, é a energia renovável, a energia limpa, que passa pela eletrificação, que, sem dúvida, além de trazer a questão do meio ambiente, ela traz uma questão também de prazer ao dirigir, muito superior. O segundo pilar, a gente fala que é a conectividade, e o brasileiro é extremamente engajado e conectado, e o carro é um absurdo, né? Você pega, quando tinha horário de verão, o carro não atualizava a hora. Tudo na casa atualizava a hora. Você entrava no carro, o horário estava antigo ainda. Por quê? Ele não era conectado. O carro não era conectado. E o carro sendo conectado traz uma série de vantagens. Você controla o carro pelo aplicativo. Você vê a carga da bateria pelo aplicativo. Você manda... Seu filho quer pegar uma coisa no carro, você não precisa dar a chave. Você destrava pelo aplicativo e depois você trava de novo o carro. O carro ele é realmente conectado. E o pilar da direção semi-autônoma, que traz mais segurança nas estradas, na direção e também no uso urbano. Osvaldo Ramos é um cara que desde mais de 30, ele está mais de 30 anos no setor automotivo. Começou com 22,
30 anos de Ford, depois Peugeot, agora na liderança aí dessa operação brasileira da GWM. Em mais de 3 décadas, o que de mais relevante mudou no setor automotivo brasileiro? É muito interessante que o brasileiro sempre ele trabalha muito rápido quando chega uma novidade, né? Ele só comprava carro 2 portas, um dia começou a comprar só carro 4 portas. Mais recente, ele só comprava carro com câmbio manual, agora ele só compra carro com câmbio automático. O brasileiro ele adere a novas modas de uma forma muito rápida, como está começando a aderir agora na eletrificação também. Então, esse perfil do brasileiro de gostar muito de ler sobre carro se manteve. O que muda é que a velocidade da chegada das novidades é de uma forma avassaladora agora, né? Antigamente, assim, o Brasil sempre foi meio defasado, 3 anos, 5 anos, em relação ao que tinha na Europa e Estados Unidos. Mas era o quê? Um estilo um pouco diferente, uma lanterninha mais puxada. Agora, 3, 5 anos é uma revolução. É um buraco enorme que existe de diferença de tecnologia. Então, a velocidade e a vontade do consumidor brasileiro vai ser uma revolução também no mercado brasileiro. Mas eu acho que quando a gente fala de carro, tem uma questão de desejo, né? O cara tem desejo por um carro, pela marca de um carro, pelo design de um carro. Nesses 30 anos aí, mais de 30 anos que você tem de experiência no setor automotivo, sempre em lideranças de empresas, o que mudou no desejo do consumidor brasileiro no quesito carro? Olha, se você está falando nesse aspecto, porque assim, desejo sempre foi importante. Para essa primeira impressão que você tem e ter desenho sempre foi importante, performance, espaço interno e porta-malas, esses atributos, eles continuam muito sólidos. O que se juntou é a história da conectividade. Conectividade. Né? O brasileiro disparou de uma forma, na verdade a nível mundial, né? É um fenômeno, mas é muito curioso, porque, por exemplo, entrar no carro, já está com o celular sem fio, usar automaticamente. Os chineses perguntaram para mim assim, vocês consegue dirigir sem o Waze? Você dirige todo dia com o Waze. Mas a gente é viciado nisso, né? O Spotify, o Waze, o Google Maps, os aplicativos fazem parte da nossa vida. A gente é heavy user mesmo. Sim. E mesmo na Europa, que a gente tem a conexão, a gente lançou alguns carros, o próprio Hora que a gente vai lançar no Brasil, a gente lançou na Europa, a gente teve que dar um upgrade nessa conectividade para o Brasil. Por quê? O brasileiro realmente usa de uma forma muito intensa. Tem que usar o melhor processador. A gente bota um Snapdragon ali automotivo, porque é muita informação sendo trocada o tempo todo em todos os aplicativos. Bom, você falou rapidamente dos chineses. Como é que está sendo a relação com eles e o que eles acham em relação ao setor automotivo no Brasil? É muito curioso, né? A gente fala que a gente é uma empresa, a GW é uma empresa feita para os brasileiros, para o consumidor brasileiro e que usa a tecnologia que tem lá na China. Então a gente tem muita autonomia. Eles realmente contrataram primeiro uma pessoa de mercado para explicar para eles como que era o mercado e como fazer o produto para esse mercado. São desconfiados, é uma cultura completamente diferente. Talvez o grande toque do business para dar certo entre Brasil e China é saber conversar com os chineses. São poucos exemplos de marcas que deram certo no Ocidente, porque se você chegar somente dando preço mais baixo, não é o que o consumidor quer. Aí quando você entende como brasileiro o que tem de tecnologia disponível na matriz e fala, opa, o brasileiro, e eles se surpreenderam, ele não quer mais o carro mais pé de boi, mais barato, mais básico. O brasileiro quer o top, ele quer a nova tecnologia, porque o carro é um ativo muito caro para o brasileiro comprar em relação à nossa renda. Então quando você vai comprar, você quer algo pelo seu dinheiro de valor. E essa é a grande surpresa dos chineses. A gente vende carros mais completos no Brasil do que no mercado de origem deles. Você falou da venda de carros no Brasil. Na verdade, a venda tanto de carros elétricos quanto os híbridos puros no Brasil, eles representam, eu tenho até o valor aqui, eles representam apenas 2,5% do total de vendas, isso no ano passado, e segundo dados da Anfávia, que é o grupo que dá voz às montadoras instaladas no país, 2,5%. O que fazer para popularizar esses veículos? É a questão só do preço? Porque, na verdade, quando eu falava, inclusive, aqui nos veículos da Jovem Pan sobre carros elétricos, eu falava, a primeira vez que eu falei, os carros que tinham disponíveis na área eram carros de mais de R$450 mil. Isso. Como você está falando, realmente está evoluindo de uma maneira... Está evoluindo rápido, porque já está caindo esse preço.
Mas qual que é a chave aí para popularizar esses carros híbridos e elétricos no Brasil? É muito interessante. De todos os mercados, existe uma estatística global, que é a média de todos os mercados no mundo. Enquanto você fica entre 1% e 2%, o carro elétrico é um carro de nicho. Quem compra é aquele early adopter, que quer ter um carro diferente de todo mundo e pegar a tecnologia do amanhã, as empresas ligadas à ESG, mas ele não é um carro que todo mundo pensa antes de comprar. Esses primeiros consumidores, e fica ali naquele cluster de 1%, 2%, esses primeiros consumidores provocam o nascimento de uma infraestrutura. E existe um número mágico que aconteceu em todos os mercados. Quando chega numa faixa de 4% da indústria, já começa a ter infraestrutura, já começa a ter boca a boca, já começa a ter escala para oferecer carros com preço mais competitivo também, e a curva vira exponencial. O Brasil está com esse paredão do exponencial muito perto, está na frente da gente. Nós estamos indo em direção a essa explosão de carro eletrificado no Brasil. Deixa eu falar um pouquinho de você, porque eu já falei aí, já dei brevemente o seu currículo. 30 anos de Ford, depois uma passagem pela Peugeot. Hoje você foi um dos 5 primeiros contratados aí para assumir a operação no Brasil, da GWM. Eu não preciso falar que você é um apaixonado por carro, né? Porque a sua vida inteira você trabalhou com carro. É isso. Eu fui estudar engenharia porque eu gostava de carro. Eu era leitor de revista, tenho coleção de 4 rodas até hoje, desde a década de 60. Minha biblioteca em casa tem mais revista do que livro. Eu tenho que confessar isso. Tenho 4 italiana. Eu sempre li muito sobre carro, sempre gostei muito, sempre pensei muito. E quando eu escolhi engenharia, porque eu gostava dessa parte. Quando eu me formei, eu me inscrevi para estágio em todas as montadoras que existiam na época. Era a fusão da Autolatina, era a General Motors, era a Fiat. Eu falei, na que entrar eu vou. E teve essa oportunidade, no caso da Autolatina, que eu fui para a fábrica da Ford, né? Mas eu não via outra opção na minha vida de não trabalhar com a minha paixão. E o mais curioso é assim, quando eu chego em casa à noite, então minha filha vira para mim e fala assim, não é possível, pai, você trabalha o dia inteiro com carro e à noite você tá lendo sobre carro de novo. É que eu trabalho com o meu hobby. Exatamente. Mas essa paixão vem do quê? O carro para você é o quê? É liberdade? É inexplicável. A fixação que existia desde criança, minha mãe conta que no berço eu ficava brincando com fusquinha de plástico. Sensacional. E é muito difícil dizer, os meus pais tentam refletir de onde veio esse início. Todo brasileiro é apaixonado por carro, né? Esse é um tema que você vai em qualquer roda de conversa, nos bares, você trabalha com carro, todo mundo puxa o assunto com você. Mas eu realmente fui entusiasta desde muito cedo. Mas eu lembro um momento crucial da minha vida, a gente estava falando do nome das revistas, né? Eu cheguei, eu devia ter uns 9 anos de idade, uns 8 anos de idade, eu gostava muito de futebol e automóvel. E eu queria a revista Placar e a 4 rodas. Aí meu pai falou, não, você vai escolher uma das duas daqui pra frente. Eu falei, não, então só a 4 rodas. Quer dizer, ali foi o gatilho para você seguir. Futebol é o lazer, mas a minha vida é o automóvel. Agora, você falou da sua filha, né? Você só tem uma filha? Eu tenho uma filha de 12 anos. De 12 anos. Ela gosta de carro? Ela é apaixonada no carro. Olha! Apaixonada no nosso Raval também. Anda comigo. Ela quer ir pra escola todo dia de Raval. Então, sabe por quê? A minha pergunta é a seguinte, como é que o setor... Isso é um fenômeno mundial, não é um fenômeno brasileiro. Como é que o setor automotivo encara um fato de que a geração mais jovem não sonha mais em ter um carro? Isso é muito envolvido como que a indústria automotiva comunica o seu produto e posiciona o seu produto. Então, curiosamente, a gente, depois de ter lançado o Raval, que é o primeiro carro da casa, o SUV que viaja, ele é híbrido, roda elétrico, roda gasolina também quando precisar, nós vamos lançar agora o Hora, que é o carro 100% elétrico. Nosso público-alvo na comunicação é 18 a 24 anos. 18 a 24. Aí todo mundo fala assim, pô, mas esse cara não compra carro, ele gosta de andar de motorista de aplicativo e tudo mais. Isso. E os estudos são muito legais. Ninguém nunca conversou com esse público. Então, o posicionamento do carro é que vai ser o primeiro carro gamificado. Nós estamos falando uma linguagem de gamer com as pessoas. E a versão de entrada é skin. Skin no universo gamer é a personalização. Você compra os skins para montar seu avatar, para montar o seu perfil. E o skin você vai poder personalizar o seu carro. Mas quer dizer, ele vai ser um carro muito mais conectado. Muito mais conectado, e quando você rodar com o carro no nosso aplicativo, você vai ganhar milhagem como se fosse num game, por estar rodando elétrico e não poluindo, e isso vai reverter em pontos de vantagem que você pode ter em benefícios da marca. Ou seja, a gente gamificou um carro para conversar com essa geração.
Caramba, quem que cria essas coisas para... Olha, esse é um trabalho... Tem uma equipe, nós temos uma equipe ali de desenvolvimento que... Porque eu faço essa pergunta porque não é só ser um engenheiro, você tem que entender o anseio da sociedade mesmo, né? Você tem que entender, por exemplo, eu preciso comunicar com uma geração que eu não estou mais conseguindo me conectar, que foi isso que você falou. É isso. Então, na verdade, você tem que ser muito mais do que um engenheiro, você tem que entender os anseios, os dilemas da sociedade dessa geração especial, né? Vamos falar a verdade, de engenheiro mesmo eu tive uns 10 anos na vida. A gente entra em todas as áreas administrativas e comerciais, eu fui diretor de marketing, sempre trabalhei muito junto da agência. Eu acho que isso é uma riqueza que chama diversidade na equipe. No nosso time, a gente conseguiu montar um time de excelência, que a gente foi pensando pessoas de várias áreas do ecossistema automotivo. O nosso diretor de marketing, o Luiz Guidorzi, que reporta no nosso time, ele veio da Meta, ele veio do Facebook. Não veio do tradicional automotivo. E o time composto por ele também tem uma diversidade muito grande. A nossa agência, a Ásia, que é um spin-off da África, né? A gente tem uma agência muito dedicada com a gente. As cabeças são incríveis do que entende do automotivo no novo. E até os embaixadores, o Alok, como embaixador da marca, ele tem um staff extremamente antenado com o público jovem. Então, o Hora Skin nasceu dessa turma toda junta e a gente dá corda, a gente tem que dar lenha, deixar ter criatividade e arriscar. Tem que ser disruptivo. Agora, e o futuro do carro? O que você acha que vai ser daqui a um tempo? Olha, você tem uma segmentação muito clara acontecendo, como eu digo, o carro urbano da casa, o carro para viajar. A gente já começa a falar dos carros voadores, os VTOL. Que eu quero saber a sua opinião. Que vão entrar. Vai ser uma alternativa, sem dúvida. Qual é a sua opinião? Eu faço essa pergunta, já recebi o presidente da Azul aqui, já recebi o presidente da JHSF, e eu quero saber se realmente o eVTOL que a gente fala, porque eu tenho que explicar, inclusive, porque nem todo mundo sabe, que é os carros de pouso e decolagem vertical, que é a sigla em inglês, né? Tem gente que chama dos carros dos Jetsons, né? Isso vai pegar, Oswaldo? Veja, é muito difícil você dizer, apostar em formatos, que é tudo muito disruptivo, mas está muito mais próximo do que a gente imagina. Vai acontecer. Eles falam em 2026 já. Se tiver regulamentado, que eu acho que vai estar regulamentado. Quem está por trás é a Embraer. Não existe grandes segredos, existem, lógico, não é para todo mundo que vai usar, mas quando todo mundo fala assim, não, o transporte coletivo, chegou já o carro por aplicativo, dando muito mais eficiência num transporte ponto a ponto, individual, do que um transporte coletivo. Às vezes eu vejo assim um ônibus grande andando vazio, que desperdício, queimando diesel. Mas é o quê? É uma linha de ônibus tradicional que estava desenhada. As coisas vão ser mais customizadas. O transporte urbano, o motorista por aplicativo vai ter carros mais acessíveis, com quilômetro rodado mais barato, o uso vai ser muito intenso, mas você sente falta do seu carro no transporte individual. Eu tive um episódio disso que me mostrou essa diversidade de modais. Eu fui, sabe, né, como corintiano fanático, em 2012, eu fui ver o Corinthians ser campeão no Japão. E acabei visitando vários lugares do Japão. A gente estava numa turma de amigos, a gente contratou um brasileiro japonês, um Dekaseg, que trabalhava lá, e a gente usou trem-bala, usou trem normal, usava táxi, usava ônibus, usava tudo. Mas eu comecei a olhar, mesmo no interior do Japão, toda casa tinha um carro na frente. E aí eu perguntei assim para o japonês, com tanto transporte coletivo, por que as pessoas têm carro ainda aqui? Ele falou assim, você tem liquidificador em casa? Você usa todo dia? O carro você nunca sabe, um dia você pode precisar. Teu filho pode se machucar, você pode querer ir no hospital, você pode querer viajar, pode estar nevando, você precisa sair de casa. Então acho que vai ter uma combinação muito grande. O aéreo individual, sem dúvida alguma, está evidente a tecnologia, dos drones a tudo que a gente já começa a ver à nossa volta. Isso vai se regulamentando. E o carro também, eletrificando, a gente pensa que está longe, está muito mais perto do que a gente imagina. A eletrificação? É o que eu disse, a velocidade das mudanças agora, não adianta ficar resistindo e ficar pensando quando isso vai vir para o Brasil. É o contrário. Já veio, na verdade. Já veio. Quando veio, exatamente. Você tem que pegar a tecnologia, ver para quem ela serve, para quem que ela resolve o problema. Agora, tem uma questão aí que é os desafios, que a gente está no Brasil, tem muito desafio, né? Eu acho que um deles é a questão da infraestrutura. Eu tenho um carro elétrico, aí eu quero sair de São Paulo e ir para Curitiba, uma viagem de 5 horas, 6 horas aí de carro. Tem infraestrutura para eu parar, para carregar? Eu estou citando só um exemplo, eu posso ir para o Nordeste com o meu carro elétrico. Como é que é? Eu quero saber os desafios
do carro elétrico no Brasil e também quero saber dessa infraestrutura aí de carregadores. O ponto é muito entender o consumidor, né? Mesmo que você fala que tem infraestrutura, você vai fazer um São Paulo-Curitiba? Tem. A Rede Graal você já encontra, na volta aqui para São Paulo, Curitiba-São Paulo, você já encontra um carregador rápido. Na ida também, a Volvo coloca lá um carregador rápido disponível também. Existe infraestrutura? Existe alguma. Mas existe uma insegurança do consumidor. Será que eu vou chegar? Será que eu vou estar lá e o carregador vai estar disponível? Existe um receio, igual acabar a bateria do seu celular. Se tem uma coisa que a gente fica com medo, é ficar sem bateria do celular. Imagina você ter um carro e ter esse mesmo receio de ficar sem bateria. E pensando nisso, no consumidor brasileiro, na nossa forma de uso, num país de dimensão continental, a gente desenhou uma versão do Haval para o Brasil, um SUV plug-in híbrido, única, que a gente não usava na matriz. Usava em carros até mais de luxo, a mesma solução, nós trouxemos para o Haval. O que é? Uma bateria grande, que roda até 170 km, mas que também tem um motor a combustão. Então a gente fala, 170 km no modo elétrico e o quanto você quiser na gasolina. E aí você resolve a ansiedade. Na prática, eu rodo com o meu Haval só no elétrico. Só no elétrico? É muito difícil eu rodar 200 km num dia entre pontos de recarga. Agora, deixa eu pegar um exemplo básico, eu fazendo um transporte numa cidade, como São Paulo, por exemplo. Eu uso 20 quilômetros diário. Isso. Eu preciso carregar esse carro quantas vezes? É só no final de semana? Você vai acabar carregando uma vez por semana. Uma vez por semana? Normalmente eu carrego de sexta-feira para o final de semana você roda um pouco mais. Eventualmente, se viajar no final de semana, você vai carregar na segunda-feira também. A gente recomenda quem vai comprar um carro plug-in, seja um híbrido plug-in, seja um elétrico, ter um wallbox em casa. A solução de infraestrutura passa por aonde o carro dorme. E tem uma vantagem muito grande do Brasil. A maioria, então aqui em São Paulo, as pessoas moram em apartamentos, tem garagem fixa e coberta. É diferente da situação de outros países, que depende mais de uma rede pública. No Brasil, e em várias cidades grandes, você resolve isso. Mas como o meu síndico não permite instalar o wallbox no meu prédio, no meu condomínio? A gente põe junto à consultoria, a gente tem uma parceria com a VEG, vai o instalador do nosso wallbox lá, faz a análise. Sim, é viável instalar o wallbox nas garagens. E você Ele custa quanto, mais ou menos? O wallbox hoje a gente está oferecendo pela metade do preço, né? A gente oferece por R$ 4.800, mais a instalação. A instalação vai depender da distância que você tem que puxar do relógio de força. E a bateria, como é que funciona do carro? A bateria é uma bateria grande, né? Quando eu estava dizendo de 34 kW, não é normal. Normalmente carro híbrido usa bateria para até 50 km. A gente colocou uma bateria para realmente ter uma proporção maior. É um SUV grande com uma bateria do tamanho de um carro compacto, elétrico 100%. Todo mundo fala assim, mas o que vai acontecer com a vida útil da bateria? A gente dá garantia de 8 anos, a gente dá 2 anos, inclusive contra danos, qualquer tipo de defeito. Não existe bateria à venda, a gente repara, porque não existe reparo a ser feito na bateria. Os 8 anos de garantia significa o quê? Essa bateria ela vai chegar depois de 8 anos com 80% da vida útil ainda. Então, o carro, em vez de rodar 170 km, ele vai rodar 130, 120. Está excelente a bateria para uso ainda. Você não vai descartar a bateria de imediato. E mesmo se você chegar depois de 15 anos, que é quase que a vida útil do carro inteiro, essa bateria tem outros usos, numa forma estacionária, uma residência, por exemplo, que tem painel fotovoltaico e quer armazenar energia para usar à noite. Ok, você não vai usar no carro uma bateria meia-vida, mas no estacionário você pode usar. A gente viveu um ano no Brasil, no setor automotivo, um ano bem movimentado, né? Porque tiveram várias montadoras mostrando queda nas vendas. A gente tinha uma imagem icônica aí de uma montadora alemã, europeia, ali com um pátio lotado de carros à espera de um dono. Eu fico imaginando os chineses, os seus chefes, vendo essas cenas. O que eles acham? Você já respondeu, porque os números brasileiros são muito importantes, seja o Brasil voando ou seja o Brasil em crise. Mas eu quero saber como é que está a venda dos carros na sua empresa. É muito interessante, inclusive a reação dos chineses, né? Porque depois que o carro foi colocado à venda e foi um sucesso muito grande, né? A gente tem a liderança dos carros híbridos, que eu vou comentar um pouquinho os números. Os chineses viraram para mim e falaram assim, mas falaram para nós que o mercado brasileiro era tão difícil,
que era um dos mercados mais complexos do mundo de conseguir entrar. Eu falei, Mas o segredo em qualquer mercado, em qualquer marketing, em qualquer estratégia de produto, é olhar para o teu consumidor. Se você não tem um produto novo, atrativo para o consumidor, você não vai crescer nas vendas. Não adianta produzir mais achando que vai vender mais. A indústria brasileira consome mais de 2 milhões de carros por ano. Vai ter um leve crescimento. Ela não vai disparar para 3 milhões. Você tem que trabalhar com planejamento para 2 milhões. Você tem que pensar nesses 2 milhões aí, nesse público que está no mercado. Olha para ele. Então, o que aconteceu? A gente focou, a gente viu em todas as pesquisas esse desejo, esse atraso de tecnologia no Brasil. Focamos no carro híbrido, uma grande surpresa para nós até mesmo. O volume, o mês passado, foi o dobro do projeto original nosso. Nós emplacamos 1.450 carros, agora no mês de agosto. Nós somos líderes desde o início, a gente começou a vender carro em maio, a gente começou a emplacar. De maio até agosto, o híbrido mais vendido do Brasil é o Raval H6, ultrapassando um tradicional Corolla Cross híbrido. E mais surpreendente ainda é que o modelo mais vendido da gama é o Raval H6 GT, um carro top de linha de R$315 mil, de uma marca que há 6 meses atrás não existia. E nós somos simplesmente, no mês de agosto, o carro acima de R$300 mil, eu estou tirando o diesel fora, tá? Picapes, o diesel, a gente excetua nessa conta. Carro acima de R$300 mil, mais vendido do Brasil. A gente passou as BMWs, com 519 GT vendido. Esse é um ponto-chave. Você falou das marcas de um carro que é uma marca que não existia no Brasil. O brasileiro não conhecia, nem sabia que era. Como é que é entrar num mercado em que a marca é extremamente importante? Você citou o exemplo da BMW. Sim. As pessoas querem e as pessoas desejam uma BMW. Né? Porque é uma coisa cultural, é desejo. Posso citar várias outras. Como é que é, Dr. Oswaldo, entrar num mercado em que as pessoas definitivamente não conhecem a tua marca? Esse ponto do consumidor, por mais que o produto seja muito voltado, se a pessoa não conhece, você não vai chegar. Então foi uma estratégia de, primeiro, nomear uma rede de concessionários renomada, que tivesse nome em pós-vendas, em atendimento a cliente, em capacidade de comprar o carro usado de uma forma competitiva. Porque se você não tiver uma rede que assina o nome junto com você, você sai do zero. Então, em cada região, escolheu um grupo parceiro, demos uma macro-região, em vez de colocar 3 concessionários um do lado do outro brigando, a gente nomeou para uma região e falou, concessionário, você é dono dessa região, você é meu parceiro de marca e você vai desenvolver a marca comigo. Segundo, foi uma estratégia de marketing 360, extremamente ousada, onde muita gente falava assim, a televisão não funciona para mais nada. Funciona para awareness. Mas eu tenho que te confessar, Bruno, o canal a gente faz de vídeo, nos canais de vídeo, é uma coisa absurda. O que foi reproduzindo de boca a boca, de conteúdo técnico e de conhecer a marca e saber o que era a marca também. Então você tem tanta empresa especializada, viu a diferença do produto e começou a comentar sobre o produto. Você tem os canais de marketing, os influenciadores, que a gente está montando aqui o nosso squad de influenciadores, trazem imagem para a marca. Mas, sem dúvida, passa muito pela assinatura do concessionário. Você falou do concessionário. O que precisa para ser um bom vendedor de carro hoje? A gente tem um modelo de distribuição também disruptivo. A gente falou, um novo carro tem que ser vendido com um novo marketing e com um novo modelo de vendas. A gente tem um preço único no Brasil inteiro, é 100% faturamento direto da montadora. As concessionárias não têm estoque. Então, normalmente, o que a montadora fazia? Ela fatura para o estoque da concessionária e entregava o varejo para o concessionário fazer, naquela barganha de preço, de carro usado, de carro zero. Nós fizemos um modelo que a gente atende a demanda, a gente consegue entender a demanda do consumidor pelo próprio sinal que as pessoas dão. É um Pix de R$9 mil no Mercado Livre, você reserva um carro. Não precisa nem ir no concessionário. Mas eu entendo a demanda de mix, de versões e cores. A gente tem muita agilidade, porque o Brasil é prioridade da GWM. A gente consegue rapidamente, no nosso estoque, atender esses clientes. E a gente fez um preço único no Brasil inteiro. Preço único não é só por estado, por frete ou por imposto. É uma questão de que é o preço justo do carro. Uma versão única, super equipada e não teve ágio desse formato, porque lançou um carro a partir de R$209 mil, faltou carro, vai ter ágio. As pessoas tinham transparência através do e-commerce, da data de entrega e do acesso ao carro no preço competitivo, no preço justo.
não tem ágil e não tem desconto. Não ter desconto significa meu carro usado vai ter valor. Oswaldo, rapidamente, qual foi a viagem mais fantástica de carro que você já fez? Santa Catarina, Serra do Rio do Rastro. Santa Catarina, Serra do Rio do Rastro? Com certeza. Eu acho que o Brasil conhece pouco o Brasil de carro, a gente viaja pouco de carro, a gente deve estimular muito esse uso do carro, esse turismo rodoviário. Ah, não tem estrada, tem muito turismo legal para fazer. E aquela estrada é um absurdo, o brasileiro não conhece. E a gente tem uma estrada que qualquer turista internacional que vier para a Serra do Rio do Rastro vai se admirar com a beleza que tem lá em Santa Catarina. Oswaldo Ramos, o grande executivo por trás mesmo da operação brasileira da chinesa GWM. Obrigado pela presença em nossos estúdios aqui no Show Business. Obrigado, Bruno. Um prazer. Foi rápido, né? Foi rápido, mas já foi o segundo bloco todo. Assim, é que quando o papo é bom e você traz tantas novidades aí, tanto em tecnológicas quanto do setor, passa rápido mesmo. Pronto. Obrigado, viu, Oswaldo? E o Show Business faz uma breve pausa, é breve mesmo, e no próximo bloco a gente volta logo mais com o Show Business, com a história do Glauber Mota, o escolhido de um russo e de um ucraniano para comandar no Brasil o banco digital mais popular da Europa e um dos mais valiosos do mundo. Até já.